Ei, gente, eu... Ei, gente, eu sou a Maria Trica e esse aqui é o meu espaço de piração, experimentação e muitas outras coisas. Olha o detalhe dessa calça, ela tem um lacinho e ela é saruel, que fica meio esquisito. Uma mesinha. Tá estranho, né? Ah, melhorou, mais ou menos. Espera. Inclusive esse. Mostra. Hoje eu vou falar um pouquinho mais de diálogo. Eu não vou falar muito de diálogo, não. Só mais um pouquinho. Porque no outro vídeo eu falei de muitas coisas e eu deixei de falar de diálogo. Esse vai ser um pouco a mesma coisa. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais. Aí se junta tudo, né? Tem um vídeo dividido em vários. Que eu fiquei pensando? Fiquei pensando em várias coisas. Eu tô meio atrasada, então eu não vou ter muito tempo pra gravar esse vídeo, mas eu não vou deixar de gravar. O que me deixa muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Tô aqui. Entendeu? Muito aqui. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando também. Depois que eu gravo, eu fico com ressaca. Eu fico sempre. Quando eu gravei a segunda temporada, que era num estúdio e tal, nossa, eu tinha uma ressaca, igual ressaca de vinho, horrorosa. E ó que eu nem bebo, nunca tive ressaca de vinho. Mas, nossa, era muito ruim. Eu tinha uma amiga que descrevia com muitos detalhes a ressaca de vinho como a pior de todas. Mas eu acho que todo mundo que teve uma ressaca muito forte fica com aquele gosto da bebida. E aí eu acho que dá o negócio, porque eu já tive, na verdade eu adoro colecionar essas histórias. Me conta da sua pior ressaca, porque eu tenho uma amiga que tem essa história da ressaca de vinho, aí eu tenho um conhecido que uma vez num bar falou da ressaca de espumante como a pior de todas, e como eu não tenho muita essa experiência, eu adoro escutar, e aí, né, é muito físico, que tem a ver com o último vídeo, as coisas muito físicas, como que a memória, ela vai lembrando, e aí a descrição parece que fica mais detalhada, melhor contada, sabe? Nada a ver com o que eu ia falar. O que eu ia falar era que eu fico sempre com uma ressaca pós-vídeo. E aí, eu fico assim, né? Falei merda, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas. Primeira, internet deixa a gente grande demais. Porque eu tô falando aqui sozinha. Então, você entra num fluxo que você fica grande. E eu tenho um problema também. Eu tenho lua em touro. E a lua em touro... Deixamos de falar de diálogo há muito tempo. De novo. Mas qual que é a questão da lua em touro? Qual que é a questão? Pra mim, eu já ouvi, inclusive aquele humorista incrível, o Paulo Vieira, ele fala que a lua em Capricórnio, que é a lua dele, é a lua do não, que é uma lua que fala não pra tudo. E aí você precisa explicar melhor o processo, que é uma coisa muito capricorniana, de construção da coisa, e aí ela fala, talvez. E a lua do touro, eu acho que ela é quase um oposto ali um pouco, porque é a lua do sim, é a lua da certeza. É uma lua muito material, muito física, touro tem isso, que tem a ver... Olha, ela é uma gênia, ela é impecável, ela é ridícula. Ai, olha só, e fora essa coisa de falar da terceira, né? Mas assim, olha que... Porque eu conectei tudo agora, eu fiz assim, ó, tim, entendeu? Eu juntei todos. Que é o seguinte... que eu tava falando da coisa, das memórias muito físicas, e como eu tava falando no último vídeo sobre o cinema popular e como ele é muito físico, e né, o humor, erotismo e terror, que são cinemas que convocam artifícios físicos, né, o riso, o susto, o prazer, a excitação, e aí eu gosto muito dessas imagens, ou de qualquer artifício mesmo ali, e elementos artísticos que vão estar pensando em várias questões visuais que vão disparar ativações físicas. Pode deixar conectar tudo mesmo se não fizer sentido. E aí, eu tava falando isso porque eu tava falando de touro, que touro é um signo muito material, porque é o primeiro signo do zodíaco que entende o corpo, né? Porque o zodíaco, os 12 signos formam uma narrativa. Meu Deus, eu fui pra muitos lugares nesse vídeo em 5 minutos, deitei aqui. Vocês devem estar muito confusos. Mas aí, e aí, do zodíaco, 12 signos, a lua em touro é uma
uma lua muito material e muito encarnada, ela entende tudo pelo corpo. Então o afeto pra ela, me deu uma cuspida aqui colossal. O afeto pra ela é tipo esfregar, eu gosto de alguém, eu quero, sabe? Porque tem uma coisa da tradução da linguagem afetiva ser a partir do físico mesmo, do corpo. Provavelmente ainda não fez sentido porque que eu tô falando tudo isso, mas calma que eu vou fazer isso fazer sentido. Meu Deus, tá vendo? Não pode beber. Se uma pessoa dessa bebe, fudeu. Ai, meu Deus. Mas tá. Poder te ler ativar. Por exemplo, às vezes eu vou falar de uma coisa que me dá raiva, tipo um filme, que eu vou às vezes chegar aqui e falar assim, odeio, blá. E aí, depois, se vocês comentarem alguma coisa, eu vou pensar e talvez eu mude um pouco de opinião ou flexibilize ela. Mas na hora que eu falo com tanta certeza que parece que não existe, parece que é uma muralha, mas é uma muralha que tá sempre ativa, porque tem Libra também, que fala assim, peraí, deixa eu entender outros universos. E isso é a coisa que eu mais acho linda em Libra. Pra quem fala que Libra é indeciso, vocês não entenderam nada. É porque Libra tem o poder da flexibilidade. Libra gosta de ouvir o outro lado e a gente faz o exercício de ir pro lado do outro, ir pro seu, igual essa cadeira, ó, tombando, entendeu? E aí a gente vai ali, a gente vai juntando perspectivas, por isso que é da diplomacia. Então, tem esses estados. Como eu tô começando a falar mais de cinema, eu sou muito apaixonada por cinema. E, conectando tudo. Touro é muito material e físico nas coisas que ama. Eu amo pra caralho cinema. Às vezes eu vou ver falar assim, esse filme é um lixo e destroçar a quinta geração do filme. E às vezes eu vou estar errada. Às vezes eu vou estar errada. Mas muitas vezes eu não vou estar. Tá? E basicamente toda essa falazada foi só porque eu fiquei com um pouco de remorso de falar tão mal da galera do cinema. Por mais que eu concorde com tudo. Mas aí, vamos lá. No último vídeo eu falei um pouco de diálogo, mas eu falei de várias outras coisas, igual esse vídeo. Já misturou vários assuntos e a gente chegou na conclusão que eu nunca vou conseguir falar de uma coisa de cinema, mas eu vou fazer uma mistureba que às vezes, né, vão ter notas cinematográficas ali. E aí eu fiquei pensando que se eu tivesse visto outro vídeo, eu ia querer talvez saber mais, onde que eu busco mais coisas, já que aqui não vai ser um lugar. Então eu fiquei pensando em trazer coisas aqui. Vamos lá. A melhor forma de mergulhar mais no diálogo é assistir nos filmes. Então eu vou indicar alguns filmes aqui, mas eu também vou colocar no link, na legenda, alguns textos e vídeos especialistas mesmo que falam sobre isso e que tem uma pesquisa muito interessante. Inclusive eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras e assistir aulas e trocar com essas pessoas que por sorte já foram meus colegas de profissão também e que eu confio muito no conteúdo e na curadoria deles e cuidado deles nesse material. Então, deles e delas. Então eu vou colocar aqui para que você possa mergulhar mais se você quiser. E eu acho que é um convite, assim, sabe? Investigar as coisas junto, assim, porque é uma delícia, de verdade. Mas aí agora o vídeo fica muito maluco. Então eu até regravei isso aqui para tentar dar uma organização. Então vocês vão ver eu falando dos nomes, que não sei o quê. Mas como eu, né, tô atrasadérrima. Aí agora, loucura. Desculpa. Se você quiser ver mais coisas, para você poder se inteirar mais. A gente tem 3 grandes diretores, que eu vou elencar 3, mas todo lugar que você for ver de diálogo, eles vão citar esses 3 diretores. Aí alguns vão citar um outro quarto, mas eu não vou falar dele aqui, porque eu não vi tantos filmes dele. Eu vi alguns... E aí eu prefiro focar nesses 3, que aí assim eu tenho mais segurança e certeza pra falar sobre eles. Meu tempo tá acabando, mas eu vou ler aqui, tá? Pra eu não esquecer os nomes e não falar merda. O primeiro deles é o grande pai do gênero, que é o Mário Bava. Que, gente, tem uma buzina, com certeza estão ouvindo. Surreal. Porque eu tô num lugar que o trânsito é a minha visão, assim, eu tô vendo um trânsito fodido que eu daqui a pouco vou ter que pegar. Então, é isso. Mas o Mário Bava, ele é o grande pai, precursor desse subgênero ali, ele vai estar ali de alguma maneira, né, sendo a grande figura guia desse movimento. Então, vários elementos que a gente vai, né, tá falando, olha, o diálogo tem esses elementos linguísticos do gênero, não sei o quê, vários vão estar sendo ali, ele que abriu a mata, entendeu? Quem tá com a peixeira é ele. Mário Bava, um puta cineasta, ele tem filmes muito bons, eu gosto muito do Gosto de Sangue
Mas tem vários, tipo assim, tem a Garota que Sabia Demais, 6 Mulheres para um Assassino. Quer ver? Deixa eu só ver se eu acertei o nome, porque tem isso também. Mas o Mário Bava é muito importante e ele fez vários filmes de diálogo ainda em preto e branco. O que é interessante porque um grande elemento do... Um grande elemento do diálogo... Vou digitar aqui tranquilo. É banho de sangue, não é gosto de sangue. É muito bom. Mas ele... eu queria muito falar os nomes em italiano, porque é tão bom. Sei done per l'assassino. E eu não sei falar italiano. Obviamente. Muito ruim. Mas, enfim. Aí, o Mário Bava, ele tem filmes, tipo assim, diálogo em preto e branco. E no diálogo, um elemento muito forte são as cores, a questão estética, a iluminação e tal. Então, é muito interessante, eu acho que é muito legal ver o Mário Bava pra ver em relação a isso. Só que se eu fosse falar assim, olha, você nunca viu diálogo, começa por um lugar, eu ia falar pra você começar com o Dario Argento. Por quê? Falando de fiscalidade também, o Dario Argento, a paixão dele é imensurável nos filmes dele. São filmes muito quentes, em todos os sentidos, assim. São filmes que você vê que tem as veias todas dilatadas no filme, sabe? De todas as formas. Seja a quantidade de sangue que explode ali no negócio, seja... Mas, gente, não vai dar medo, sabe? Tipo assim, não fique com medo de nojinho. Até porque tem uma coisa muito boa. Quer começar a ver terror? Começa a ver terror antigo. Porque é meio tosco. Então, você não... Tá? Porque tem muita gente que tem resistência a terror, fala que não assiste, mas eu fico com muita dó, porque tem alguns filmes que são muito valiosos, sabe, pra ver. E Diallo eu acho que é um super desse, e vale a pena. Vocês vão achar meio tosco, meio bobo, então vocês não vão ter tanta essa sensação. E a fisicalidade vai ser por outras emoções, e não o temor e o medo daquela lá que eu citei no último vídeo. Eu vou dar porrada nela, Cindy! Como é que é? Mas aí, eu começaria pelo Dario Argento, porque o Dario Argento, ele é o pai que supera o filho que supera o pai, sabe? Ele é, tipo assim, ele se torna a grande estrela do gênero mesmo, ele que fez Suspiria, que inclusive teve uma regravação, né? Tipo assim, ele teve um grande impacto mesmo, assim, sabe? O Mário Bava pariu, mas quem chutou a porta foi o Dario Argento, sabe? E ele, assim... Tem filmes muito incríveis, Profundo Rosso, Suspiria, é tipo assim, é até chato falar que gosta, mas é porque é um filme que é realmente canônico, bafônico, absurdo, sabe? Vale muito a pena e eu começaria pelo Suspiria do Dario Argento, depois eu veria o Profundo Rosso, e eu veria também O Pássaro das Plumas de Cristal e Uma Lagartixa no Corpo de Mulher, acho que é isso. Eu vou colocar todos os nomes certinhos na legenda. Mas eu começaria com esses filmes que são muito bons. E aí depois eu veria o Mário Bava. Porque eu acho que vai ser muito legal você sacar o pai, sabe? Depois que você já conhece um pouco. Eu acho que vai ser mais produtivo, inclusive. Até pra você, às vezes, pega um Mário Bava Banho de Sangue, que é em preto e branco, aí você vai virar e falar assim, gente, é em preto e branco? Você vai chegar e falar assim, gente, que viagem, que louco, que tem o mesmo efeito mesmo sem a cor. Não, já é em negócio. Pois é, já é em cor. Mas vê um preto e branco, quer ver? Eu vou pegar um preto e branco aqui pra vocês verem. Nossa, bom pra cacete. Nossa, bom pra cacete, tá? A Máscara do Demônio, é isso. Vai assistir, você vai gostar muito. E aí você vai entender o que eu tô te falando, da coisa, tipo assim, você entende o gênero com uma estrela lá, com o Dario Argento, tipo assim, foda. Aí você vai pro pai e fala assim, tá, caramba, olha isso, no preto e branco isso também funciona de outra forma. Beleza? Eu faria esse caminho. Aí depois vocês vão ver Lutfut. Aí esse aqui, quem realmente não gosta de terror, eu acho que não precisa. Porque o Lutfut, eu amo ele. E ele é uma coisa que ele é mais... Ele é o que eu falei, que era mais, sabe? Que ele é mais gótico, ele é mais sangue nos olhos ali, ele tem um pouco mais de ódio, e o ódio às vezes é muito bom, entendeu? Ele vai ali, ele faz um filme ali mais sangue nos olhos, e aí são temas às vezes um pouco mais pesados, ele tem um elemento gore muito mais forte, e aí às vezes mais tipo cabeça explodindo mesmo, sabe? Caindo do desfiladeiro. É muito bom essa cena. E aí, o legal do Lutfut, porque o Lutfut é uma figura que não tem como eu não desenhar o nome dele com coraçãozinho. Será que vai aparecer o coraçãozinho de novo? Não apareceu. Lutfut. Porque ele vai
inspirando e tal, ele faz muitos filmes de zumbi. E ele se torna também, ele vai consagrando e inaugurando coisas que vão estar ali sendo consagradas depois no subgênero de terror de filmes de zumbi. Então é muito legal ver. E, gente, ele é bom demais nisso. Tipo assim. E aí tem umas coisas que é essa coisa, dos grandes caras do cinema mesmo. Tem uma cena do Lutfut num filme de zumbi que você vai vendo a chegada do zumbi pela luz, a fresta de luz no olho da mocinha que tá escondida num quarto. Isso é tão cinematográfico, sabe? É tão assim. É tão fermentado no sentido que tem um processo ali de digestão da coisa, sabe? Da coisa sendo alimentada e nutrida e criando a fermentação ali. Que você vê uma cena com aquele gosto maravilhoso de chucrute, sabe? Tipo, o gostinho do fermentado. É isso. Gente, até isso eu juntei. Comecei falando de vinho, falei de fermentação. Isso é transa, entendeu? Muito louca, mas enfim, eu tô muito animada nesse vídeo, né? Que aí mistura emoção, atraso, muitas emoções. Ah, e aí tem e é um filho desses caras que vai fazer, atualizar um pouco do gênero do diálogo já nos anos 80, onde a gente tem outros elementos rolando no cinema mundial e com certeza influenciando a produção de cinema daquela época, mesmo do subgênero de terror, que é quer ver? É o filme Demons, gravado em 85 pelo Lamberto Bava, que é filho do Mário Bava. Então aí é filho do pai mesmo. E aí ele vai fazer o gênero, mas trazendo elementos maravilhosos do cinema dos anos 80, que é um cinema mais maneirista, a gente pode falar mais sobre isso, que é um cinema que vai misturar outros elementos, que tem uma cultura pop muito mais forte, que vai estar lidando com o mundo, né, com AIDS, com outras questões, que vai estar lidando com uma outra visão de sexualidade também, que vai ter muita interferência nesse gênero, que é como que a métrica do terror é muito parecida com a métrica da excitação, né, do erotismo. E aí a gente vai ter vários subgêneros e subgêneros do terror que vão estar... Subgêneros do terror que vão estar sempre lidando com uma dinâmica da sexualidade também. O slasher, o outro subgênero, né, nos Estados Unidos e tal, nos anos 80 também, vai estar lidando exatamente com isso. Por isso que tem aquela regra que a gente vê muito no Pânico, que inclusive vai lançar um novo agora, mas que é aquela coisa, se transou, morre, sabe? Isso é uma regra do slasher, porque tá lidando ali um pouco também com a sexualidade a partir desse viés do terror. Isso acontece em vários filmes, em várias dinâmicas do gênero de terror. E é muito curioso, né, ver essa junção. E a principal recomendação é que vocês assistam os filmes. Essa é a melhor forma de lidar com o cinema. E a melhor parte, né? Enfim. E é isso. Até o próximo episódio. Nossa, que vídeo surreal. Que vídeo doido. E eu sei que dá uma preguiça também de ir na legenda e ver os links, mas vale a pena, ou tenta ler uma parada. Você vai ver que é muito legal, tá? Você vai ver que é legal mesmo. E agora eu tenho que ir embora. Tchau!